Continuidade aqui no nosso evento, né? A gente vai chamar agora o Matheus Toledo. Ele já é bastante conhecido da gente, trabalha conosco há bastante tempo. Ele é da MT Soluções e ele vai palestrar sobre o implantação ideal versus o cenário real. Eu acho que vai valer bastante para o nosso suporte, porque ele faz diretamente a implantação dos nossos clientes, então ele tem bastante experiência com isso. Bom, pessoal, primeira coisa eu queria perguntar, quem é o Matheus do suporte? Tá aqui? Não. Porque tem um Matheus no suporte, não tem? Não tem mais? Ah, ok. Eu pedi desculpa por ele. Porque, bom, normalmente nos eventos todo mundo fala, me vê lá, Matheus, etc e tal. Vou abrir um ticket, eu posso falar com você? Não, só procurar o Matheus lá. Eu sabia que tinha um Matheus no suporte. Sofria, coitado. Bom, falar um pouquinho aí. Foi. Não tá indo, Gui. Tá indo, não. Ah, acho que é assim. Também não. Bugou. Ah, senhor. Não... Bom, primeiro quem sou eu? Trabalho já com e-commerce há mais de 13 anos. Eu brinco um pouquinho que eu sou da old school, porque tive a oportunidade de ver o mercado de e-commerce se formando em São Paulo. Então, desde a fundação do antigo Moip, o Igor, que é super parceiro meu, considero ele uma espécie de mentor, a VTEX se tornando o que a VTEX era. Eu trouxe a Nuvem Shop para o Brasil, então o primeiro cliente da MT foi a plataforma Nuvem Shop. A gente fez a nacionalização, não tinha experiência alguma com isso, foi meio que na raça, e deu super certo, porque o pessoal lá cresceu bastante. Tive a oportunidade de ser finalista do primeiro prêmio do e-commerce Brasil, da área de categoria de atendimento. Então isso era, para mim, foi um divisor de águas, que foi aonde eu realmente consegui entender e consegui fazer com que, a partir dali, eu criasse a ideia de ter a MT. Então, foi mais ou menos na mesma época da indicação. Eu tive a indicação em agosto de 2011. Em setembro de 2011, eu abri a MT Soluções, dia 11 de setembro. Então, eu nunca vou esquecer disso. Em pouco mais de um ano e meio atrás, eu vim aqui comentando com o Antônio, que eu ainda brinquei, veio eu e a Thaís conhecer parte do time, que eu acho que era mais ou menos só esse lado, assim, quantidade de pessoas. Em um ano e meio vocês duplicaram o time. E ainda brinquei com o Antônio. Eu falei, cara, eu vou ainda construir uma coisa baseada em ter um time especializado em Bling, atender as outras soluções e fazer automações com Bling. Porque a gente sabe que tem muita coisa no dia a dia que o Bling não consegue fazer, porque é uma questão muito mais de processo interno da empresa do que realmente software. Então, eu acabei me especializando muito nisso. A gente tem alguns clientes grandes, como Juliana Flores, que agora está entrando, para usar 100% das integrações do Bling com os marketplaces. Eleve Life, que é uma marca da Juliana Flores, de um dos sócios da Juliana Flores, com o Marcos, da dupla Marcos e Belucci, que está bombando agora essa marca. Temos a Lupo, Trifil e Scala, que são todas implantações nossas. Temos outras implantações que têm volume, mas são clientes não tão conhecidos. E, bom, falei aí um ano e meio, meu time era basicamente eu e a Thaís, e hoje, depois de um ano e meio, tem mais pessoas que não estão na foto. Esse é o time da MT Soluções. A gente se dedica muito a conseguir fazer com que o N1 do cliente seja conosco, que a porrada que ele dê no suporte não seja em vocês. Porque muitas vezes o suporte do Bling, ele toma porrada porque vocês não entendem o processo que o cliente está explicando. Porque nem ele entende o processo dele. Então, é muito difícil isso. Então, a gente tenta fazer com que esse N1 fique com a gente. E que a gente acione o suporte. E aí tem pontos a melhorar sempre, mas a gente percebeu que esse modelo para a gente funciona super bem. E para o cliente também é tranquilo, que ele fala, olha, não tá gerando conexão.
Então, às vezes, é um erro que a gente consegue resolver, ou às vezes não, realmente eu tenho que acionar o suporte. Então, a gente sempre pede que a equipe se identifique como MT, quando vocês lembrarem, é um desses rostos aqui. Então, é um time que, basicamente, ninguém tinha experiência com e-commerce, tinha uma pessoa só que está nesse time que já tinha trabalhado com e-commerce, aí a gente decidiu moldar. Então, a gente moldou muito dentro dos princípios do Bling, muito mais da cultura, parte da cultura do Bling, misturado com uma cultura exclusiva que a gente criou nossa lá. Então, hoje a gente tem o prazer de falar que a gente já está em 21 estados. Então, a gente atende 21 estados com Bling. E por incrível que pareça, a gente tem clientes em Manaus, temos clientes no Acre, uma cidade do interior do Acre. Então, são lugares que a gente fala, cara, como o cara que ele consegue usar um sistema de gestão? Esse cara ele é o pequeno, mas ele está vindo para o e-commerce, porque ele tem uma coisa muito regional, parte do que o Bruno falou. Então, uma coisa muito específica que ele vem trazendo para o e-commerce, que é muito legal. E eu vim falar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre o que é o cenário ideal e o que é o cenário real. Eu queria fazer vocês pensarem um pouco sobre alguns aspectos. Então, o primeiro aspecto que eu foco muito é, o Bling é o quê? O Bling é um RP. Então, todo RP ele exige planejamento. E muitas vezes o cliente simplesmente ele acha que é fácil. É para ser fácil. O nosso trabalho, o trabalho do time de UX, o trabalho dos catequizadores, é fazer com que realmente seja um sistema fácil. Só que muitas vezes o fácil para o cliente e aí entra um pouquinho no hábito do brasileiro, não gosta de ler. O brasileiro não gosta de ler. Assim, se perguntar quantos livros, na média, as pessoas leem, cada vez mais você vê que isso vai diminuindo. Então, você sabe que é o fato da cultura. Está tudo no manual. Você tem que ler. E aí tem o segundo ponto que, para mim, é chave. A interpretação. Também o ler, não está aqui. Você está lendo, você está vendo? A gente tem muito esse problema. E também eu percebo que tem muito esse problema das pessoas mais novas agora. Porque é parte dessa geração, que eu já predisse, é XYZ, o que também tem pressa nas coisas. Começa a ler primeiro parágrafo e se não está a resposta ali, não está lá. Não lê até o final. A gente brinca lá no MT que a gente vai colocar no final dos nossos e-mails. Se você chegou até aqui, nos ligue agora para ganhar R$1 milhão. E assim, certeza que quase ninguém vai ganhar esse 1 milhão. Bom, a primeira questão que eu quero falar um pouquinho é por que usar um RP. Então, o cenário ideal é que o cliente se planeje, ele saiba o que é um RP. Quando a gente fala com operações maiores, ele tem ideia do que é um RP. Então, falar um pouquinho da Lupo. Na Lupo, quando eu fui conversar com a Lupo, foi até um contato do Sidney. A Lupo estava vendo para usar 2 concorrentes muito maiores. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, tá, é o Bling. Mas quanto custa o Bling? Que é uma das primeiras perguntas. E eu não gosto de responder essa pergunta de cara. Por quê? As pessoas entendem, é algo muito barato, não vai funcionar para a minha operação. Eu falo, não, preço vamos falar no final. Porque os R$50, os 100 ou 300, independente do tamanho do cliente, fala, cara, não funciona. Isso não funciona. E é uma cultura que a gente tem no Brasil de coisas baratas não funcionam. Tá, primeiro deixa eu te explicar tudo que o RP pode fazer. O Bling pode fazer isso, isso, isso. Eu acho que o discurso com o cliente tem que ser muito desse lado. Você tem que ter uma noção do que é um RP. Então, tem que ter alguns conceitos básicos de RP. E isso, normalmente, o cliente não tem. Que aí vai cair em alguns outros pontos que eu vou falar também. Mas o ideal é basicamente assim, o que a gente mais recebe. WhatsApp, eu tive que comprar um telefone dual chip porque eu não tinha mais vida pessoal. Porque as pessoas me ligavam 2 da manhã e falavam, olha, fulano me falou que você cuida de Bling e eu tô com um problema numa nota, você pode me ajudar? E, cara, 2 da manhã, e isso não é brincadeira, isso aconteceu algumas vezes. Minha esposa está aqui, ela não deixa eu mentir. Algumas vezes a gente teve algumas brigas homéricas por conta disso. Mas é uma coisa real isso. E aí ele fala, não, eu só quero emitir uma nota porque o caminhão vai sair. Quem aqui que de suporte nunca atendeu uma ligação? Mas qual que é o CFOP que eu coloco aqui? Não, mas é qualquer um, só para eu poder conseguir fazer a nota sair. Eu acho que isso é o mais comum. E aí você explicar que tem toda uma série de coisas por trás, que ele pode ser penalizado, etc, etc, etc. Foi um trabalho que lá a gente já conseguiu, assim, com os nossos clientes, pelo menos, atingir um certo sucesso nisso. Não deixe para a última hora.
Eu estava vendo um e-mail vindo para cá nessa história do drone, eu consegui colocar os meus e-mails em dia. E tinha um e-mail de alguém que ligou no suporte, eu acho que falou com a Rude, e aí pediu para me indicar, falou, não, porque eu extrapolei o teto do Simples, aí eu saí do Simples Nacional, mas era um e-mail do dia 18 desse mês, 18 não, do dia 8 desse mês. E eu falei, mas espera, você estourou o teto do Simples, você sabia desde janeiro que você tinha estourado, então por que você deixou? Assim, ela falou, não estou conseguindo emitir nota. E acontece muito isso. Então, eu acho que parte do trabalho e o desafio que vocês vão ter ao longo desse ano, eu acho que é criar um onboarding que explique para o cliente, falar, olha, está um checklist aqui do que você tem que fazer, o que você tem que pensar. Porque depois eu vou falar algumas outras coisas que eu costumo ouvir muito, mas muitas vezes quando eu vou fazer uma demonstração de Bling, eu escuto muito isso. Nossa, o Bling faz isso. Nossa, o Bling gerencia meu contas a pagar e receber. Ah, dá para entregar com vários marketplaces. E assim, é uma comunicação que pra gente, pra mim com a Rosa, e o Gui que está em praticamente todos os eventos, a gente fala, cara, mas tu estava lá no evento, eu falei contigo, te expliquei isso, mas você não, porque simplesmente ele guardou que emite nota, ponto. É basicamente isso. Então, eu acho que isso de criar o porquê do RP, eu acho que é bem importante. Acho que o segundo desafio é a questão do controlar. Bom, o mais difícil, e é onde para mim é importante, porque é onde, graças a Deus, eu consigo ganhar dinheiro, é que o cliente ele não tem controle nenhum dos processos. Então, eu visitei um cliente na terça-feira, e eles têm um volume considerável de vendas, são quase 500 pedidos por dia só no e-commerce. Eu perguntei para o dono, as prateleiras todas cheias, nenhuma com localização, nem nada. Falei, como vocês sabem quando acaba um modelo? Ah, a menina ali todo dia ali, ela bate o olho e fala, tem que pedir ou não tem que pedir? Falei, tá, bate o olho. Aí nessa hora eu não posso rir muito, mas dá vontade. Falar, como assim bate o olho? Qual controle de estoque você tem? Quantos modelos você tem? Ah, não sei, todo dia chega peça nova. Aí você começa a se assustar mais ainda. Aí eu perguntei para a mulher do dono, falei, vocês têm ideia de quanto vocês têm em valor de reais de estoque aqui? Não. Falei, então, se qualquer funcionário estiver roubando vocês há um bom tempo, vocês não têm ideia. É verdade. Mas aí você entende um outro lado, quando você está no dia a dia do lojista. Ele está tão atarefado naquele processo repetitivo, onde para ele é normal ele pegar e fazer isso sempre, 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 e ok. Está ali dentro do processinho. E aí você fala, ele não consegue pensar fora da caixa. O pensar fora da caixa é literalmente ele fazer a gestão do negócio dele. Ele não consegue não estar dentro do negócio. Ele tem que cortar a etiqueta, ele tem que olhar a nota, mesmo que ele já seja grande o suficiente para ter time e não precise fazer mais isso. Mas ele precisa fazer isso, porque na cabeça dele, ele não consegue fazer de outra forma. Então isso prejudica muito. Então o que a gente vê muito é, literalmente nesse tipo de negócio, cada um faz do seu jeito. Então a gente vê que isso também prejudica bastante. E quando cai no suporte, ou quando cai no comercial, não está funcionando. Não, o Bling não funciona para mim. Eu brinco que até hoje eu não visitei uma empresa que o Bling não serviria para ele. De algum modo. A Juliana Flores foi quando eu falei. Eles têm lá, eles compraram o código do antigo KPL. Então eles compraram o código com o Mercado Livre, que agora vai ter descontinuação. E quando eu estava conversando com o Clóvis, que é um dos fundadores, eu atendi ele há uns 10 anos atrás, eu comentei com ele, eu falei, você comprou o código do KPL, por que você está me chamando aqui, né? Porque são 2 RPs. Ele falou, porque eu sei que o meu RP não gerencia marketplace. O meu e-commerce, que também é código próprio, é da antiga IKEDA que eles tinham, funciona super bem. O meu RP funciona super bem, que eu customizei ele da forma que eu preciso para a Juliana Flores site, mas marketplace eu não consigo fazer nada. O volume de vendas dele, eu não posso divulgar o número, mas no marketplace é ridículo perto da marca. Quando você imagina uma marca Juliana Flores, que é top of mind, quando se fala de floricultura online, você imagina um volume absurdo. O volume deles é ridículo. É ridículo. E assim, ele fala, aonde eu estou errando? E aí você vai ver um monte de coisa de marketplace que não estavam configuradas, que eles não tinham ideia que precisavam, porque todo mundo que cercava a empresa não tinha expertise em marketplace. Não tinha ideia que era possível fazer isso.
Ah, o Bling eu consigo conectar com 15 marketplaces? Consegue. Pô, legal. Foi aonde eles olham com bons olhos. Então, os clientes maiores, o principal approach que a gente percebe é quando você está falando das funcionalidades, além da funcionalidade do emitir nota, ou do controlar estoque. Porque isso todo mundo deduz que é básico de um RP. Questão dos processos no tempo certo. Então, eu acho que também é uma tarefa que eu deixo aí para o pessoal, para criar esse onboard novo para o Bling, é na questão de explicar para o cara que cada processo tem o seu tempo de execução. Não sei aqui quão familiarizado vocês são com a plataforma VTEX, de modo geral. Mas a VTEX, se você não fizer o processo do Bling correto, primeira etapa, segunda etapa, para um cliente que tem um volume de 20 pedidos por dia, já atrapalha muito a vida dele lá na VTEX. Isso atrapalha muito mesmo. Já teve clientes que eu visitei, um dos primeiros clientes que eu implantei Bling, e eu lembro, é uma coisa que me marcou muito, porque o funcionário dele me esperou sair da empresa para sair atrás de mim para me agradecer. Ele levava mais ou menos das 8 da manhã, quando ele chegava, até as 3 da tarde, separando os produtos, embalando, fazendo um pick and pack, emitindo as notas e tudo mais. Aí, depois desse horário, ele ia responder os clientes, porque era uma empresa não tão grande, ele ia responder os clientes do dia a dia, das dúvidas dos clientes. Ele falou, eu estou cansado, às vezes, de sair daqui às 8 da noite. E aí tem um problema também que São Paulo, a gente se acostuma a levar 2, 3 horas para chegar nos locais. Então, ele levava 2 horas ainda para chegar na casa dele. E aí ele falava, eu não tenho qualidade de vida. E aí, tudo bem, eu falei, tudo bem, vou passar minha proposta para vocês, etc. e tal, fiz a implantação, e aí, depois da implantação, a gente sempre costuma ligar uma semana depois e falar, tá tudo certo, não tá, o que vocês estão achando? Beleza, aí ele falou, não, vem aqui, porque a gente está com umas dúvidas. Fui lá, tirei as dúvidas também, porque ficava perto do escritório. E aí, na saída, todo mundo falou que o processo estava super redondo, etc. e tal, e ele veio me agradecer, ele falou, Matheus, sabe quanto tempo eu estou levando para deixar os pedidos prontos do dia? Falei, quanto? Ele falou, às 10h30 da manhã está tudo pronto, separado. Eles tinham uma média de 25 pedidos por dia. Ele falou, está pronto. E aí você fala, pô, é tão natural, às vezes você está no automático e fala, pô, mas isso é tão normal. Mas você vê que o impacto que gera na vida da pessoa é muito grande, porque provavelmente esse cara passou a chegar às 8 na casa dele e não sair às 8 da empresa. Então muda toda a rotina do cara. Então, às vezes você está tão no automático no suporte que você não percebe. E isso faz uma diferença absurda. Absurda, não é só aquela ligação, eu acho que é o mais importante isso. Não é só o código, não é só o código não bugar, não é só desenvolver a integração. Então, muitas vezes eu sei que o backlog do Bling, eu acho que é um dos backlogs maiores que eu já vi na minha vida, é gigantesco de coisas que precisam ser feitas e melhoradas na ferramenta, porque os clientes pedem muita coisa. E cada negócio é de um jeito muito específico. E você ter uma plataforma SaaS única para todo mundo é muito interessante e desafiador. Eu lembro que eu tive num grande player de bolsas, malas, mochilas, que tem um volume considerável, e ele me falou, tá, mas o Bling não adapta nada para mim? Não. É o mesmo sistema para todo mundo? É. Ah, mas isso não funciona. Com o volume de clientes que o Bling tem ao longo desses 10 anos, a gente sabe que funciona. Senão essa empresa não estaria de pé, não teria recebido investimento da Cratec, etc. e tal. Então, assim, cara, funciona, e eu posso falar isso, funciona na Lupo, funciona na Juliana Flores, funciona na Scala, funciona nesses outros clientes, quando o cliente é de um nicho, eu sempre tento direcionar o cliente. Então, isso demonstra para o cliente falar, tá, loja física vocês não atendem, eu tenho certeza, isso não funciona. Obviamente, tem as suas limitações, o PDV do Bling ele funciona de um jeito muito particular, mas se a gente comparar a evolução que teve do PDV antigo para o novo, é outra coisa. O pessoal do mais antigo tem ideia do que eu estou falando, daquele PDV que a gente sofria muito. Hoje a gente já tem uma evolução muito considerável. A gente tem clientes nossos lá que tem 3, 4 lojas físicas e usam o PDV só do Bling. Tranquilamente, não tem problema. Por quê? Ele adaptou o processo dele para como o Bling funciona, de uma forma com que os funcionários dele, na primeira semana, poderiam até reclamar, falar, é demorado, é complicado, etc. e tal, mas funciona. Eu quero tirar o meu relatório aqui, funciona. Os valores batem e eu consigo efetivamente ter o controle.
Então eu acho que essa palavra controle é uma das palavras que eu mais gosto quando a gente está falando de processo. Gestão financeira. A gente sabe que realmente tem bastante coisa para melhorar no módulo financeiro do Bling. Acho que eu não preciso ficar dando murro em ponta de faca, mas ainda assim, quando a gente está falando do cliente final, uma coisa que parece surreal, mas muita gente não tem ideia do controle de custo dele. Fala, cara, eu não tenho ideia da minha mercadoria. Aquele campozinho lá, preço de custo que tem dentro do cadastro de produtos, muita gente não preenche. E aí, até a gente estava comentando ontem, falei, estou cansado de ouvir clientes que falam, eu pergunto, você tem lucro na tua operação? Tenho. Pô, porque olha, pense bem, eu compro o meu produto a R$100, eu vendo a 200. 100% de lucro. Aí você fala, amiguinho, você está muito enganado. Que tem muitas outras coisas por trás que você precisa ponderar. Então você pode ter ferramentas como de precificação que vão te dar isso no detalhe, mas o que você está falando de markup. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então isso, muitas vezes o cliente não tem ideia. E aí depois você fala contas a pagar, contas a receber. Então as pequenas modificações, que eu acho que eu vou dar um exemplo de uma modificação que fez muito sentido para muitos clientes, foi aquela questão da categorização, categoria e subcategoria das receitas e despesas. Isso mudou muita coisa para muita gente. Porque muita gente falava para mim, é muito difícil uma empresa um pouquinho maior, tinha uma árvore de categorias de receita e despesas muito grande, falava, eu não conseguia controlar. E a gente tinha que ficar colocando códigos e fazendo umas gambiarras lá para mais ou menos ele conseguir ter um relatório mais próximo. Hoje ele já fala, está um pouco mais confiável. Eu já consigo começar a olhar com bons olhos o módulo financeiro do Bling. Mas quando a gente está falando do cliente mais entrante, o pequenininho mesmo, que às vezes vende só no Mercado Livre, por exemplo, uma boa prática que vocês podem usar, passar muito para eles, porque eles não têm noção de quanto o Mercado Livre cobra. Então, a ideia de criar um meio de pagamento como Mercado Livre, com 16%, porque depois também que passou a exibir a porcentagem, fez muita diferença para muita gente, e mostrar para ele qual que é o ganho real dele naquela venda, ou mesmo que não seja o ganho real exato, dar um norte para ele, isso facilita muito a vida do seller. E aí depois você vai caindo para os outros marketplaces, faz mais sentido ainda. Então eu acho que, eu não sei qual é o nível de suporte disso, porque quando a gente está nos eventos, a maioria das coisas que as pessoas falam para a gente é, eu uso o Bling para emitir nota, eu uso o Bling para emitir nota, eu uso o Bling para emitir nota. Eu falo que é quase um mantra. Só vem chegando perto da gente no evento e já fala, não, emite nota. Eu falo, tá, e as outras coisas? A cada 10 pessoas em evento que a gente pergunta, no máximo 2 usam o Bling para outras funcionalidades. Pelo menos que falam comigo. Isso eu acho, cada vez mais eu falo, não, você tem que usar o controle de conta, você tem que usar, pelo menos o teu contas a pagar para você ter um norte. Eu tenho que pagar isso de conta. Usa o alerta para receber o alerta por e-mail, que você já sabe, você consegue ter o provisionamento de caixa da semana. Porque muitas vezes o cara vai lá dentro do marketplace e adianta todo o valor, mas às vezes ele nem precisaria adiantar, porque o fluxo financeiro dele está tranquilo. E ele não usa os relatórios também, isso impacta. Mas aí ele consegue perceber e consegue entender que, cara, dá para usar o Bling para poder fazer gestão financeira. E a frase que eu mais escuto é o Bling faz isso. O desafio de vender em múltiplos canais. Eu acho que, posso estar errado, pode até me corrigir, mas eu acho que hoje é um grande volume de coisas, de tickets que chegam dos clientes dos mais variados canais. Por quê? A gente tem um canal que ainda é líder. Falo muito que ainda, porque eu não vejo no horizonte tão longo que o Mercado Livre continue sendo líder, tendo a postura que o Mercado Livre tem, de simplesmente mudar as coisas ao sabor do vento. Então, você tem toda uma integração feita de um jeito, do nada muda para cá, aí daqui a pouco muda para lá e é tudo perdido. E você pergunta para as próprias pessoas do Mercado Livre, elas não sabem. Então, é muito frustrante você chegar em alguém no Mercado Livre que você conhece e falar, por que o Mercado Livre mudou para isso? Mudou? Não sabia. Então, você vê muito isso. E como que você faz para dar suporte para um cliente assim? Primeira coisa, eu acho que vocês têm que pensar muito, é estabelecer o que é padrão para todo mundo. Então, é padrão ter primeiro um bom cadastro. Então, antes de falar para o cliente vender em vários canais,
Acho que dá para criar uma inteligência dentro do Bling que possa ler e saber se ele tem um cadastro, no mínimo, com um grau de qualidade X. Para saber se esse cara está preparado para lá. Se esse cara está preparado, aí você consegue disparar gatilhos e comunicações que façam com que ele realmente venda dentro do marketplace e não gere tanto suporte. Porque se eu citar marketplaces aqui, alguns marketplaces que para a gente lá o terror é Dafit, Netshoes, simplesmente porque você não consegue falar com as pessoas lá. Se você não consegue falar, você fica imaginando o seller. E assim, dá um problema, a gente já teve casos lá que dava um problema na Dafit, o seller vendia tinha 2, 3 vendas, eles desativavam o produto e falavam, não, a imagem não está correspondente com o que a gente diz que seria a nossa regra. Só que já passou pela validação, o produto já foi publicado, e é muito difícil ter eles como parceiro, mas eles geram um tráfego importante para o seller, que no fim das contas é quem paga, acho que a conta de todo mundo que está nessa sala. O que é mais importante está acontecendo isso, tem esse problema. Eu acho que ter o fato da empatia com o cliente, falar, não, realmente, a gente sabe que dá problema, e também tem um jeito de falar, não falar, não funciona. Não. Tem um jeito certo de falar, não, realmente tem problema, a gente vai tentar te ajudar por onde a gente consegue. E construir canais com essas plataformas facilita muito a vida de todo mundo. Eu acho que a plataforma que tem um dos melhores canais para todo mundo, eu acho que é a B2W. Porque o relacionamento que o Bling tem com a B2W ajudou a construir isso. O Bling também tem relacionamento com todos os outros marketplaces, que a gente cansa de ver todo mundo, a gente tira foto com todo mundo vem falar com a gente. Mas o processo deles, às vezes, ou a falta de processos, faz com que vocês na ponta, o pessoal de desenvolvimento, eu encho o saco do Henrique demais com os desenvolvimentos, eu falo, cara, deu problema aqui, me ajuda, me socorre, deu problema em Carrefour, deu problema em Cenova. Então, sempre vai ter problema. Uma coisa que eu acho que eu coloquei da ideia dos multicanais sempre vai ter um problema lá. Porque a gente está usando um terceiro. E aí você não tem controle nenhum sobre o processo desse terceiro. Mas a gente consegue, de algum modo, tentar reduzir esse problema ou tentar reduzir com que isso gere impacto na operação dos clientes. Eu acho que depois que o Bling passou a integrar direto com praticamente todos os marketplaces, isso aumentou muito a gama de clientes do Bling. Eu acho que isso foi nítido para todo mundo. E também mudou a importância do Bling para o cliente. Porque o cliente que já é um pouquinho maior, aquela pergunta que eu falei da nota fiscal, ele já fala, eu uso o Bling para nota fiscal e para marketplace. Então já mudou um pouco o conceito dele. Então isso facilita bastante. O 6º desafio, questão de mensurar resultados. Então, outra coisa que os clientes não usam, que eu falei na primeira parte, é os relatórios. Então, eu não sei aqui qual que é o nível de vocês, de modo geral, de negócios, mas tem alguns relatórios que são primordiais para a gestão de qualquer negócio. Principalmente, ao meu ver, o controle de estoque. Então, se o cliente não tem um relatório de saldo em estoque, ok, não faz uso disso, prejudica muito o dia a dia da operação dele. Se ele não faz uso do dia a dia de relatórios, de fluxo de caixa, como eu falei, de pedidos mesmo, até para saber qual marketplace ele tem o volume de pedidos, até para que ele saiba se a equipe que ele tem está certa ou não. Eu canso de visitar clientes que às vezes falam, não, eu tenho uma equipe aqui de 10 pessoas para expedição. Quantos pedidos você tem? 200 pedidos por dia. 10 pessoas está desperdiçando dinheiro. A gente tem um cliente em São Paulo que tem em média 400 pedidos por dia e o time dele de expedição tem 2 pessoas. Os caras vão na loja, separam um produto, embalam, etiquetam e colam a nota no saquinho e despacham. É mais que suficiente. Mas aí, de novo, volta em processo. Mas quando o cliente percebeu que ele precisava disso, quando ele puxou um relatório no Bling e falou, cara, a conta não está fechando. Eu estou com muito funcionário que não está rendendo. Então, o relatório ajuda ele a fazer a parte da gestão dele, que é o princípio básico do Bling. Ser um sistema de gestão, ser um RP. Então, se ele não usa os relatórios, e vocês não catequizam eles para usar os relatórios, acaba complicando bastante. Como eu gosto de falar muito, eu vou separar uns minutinhos aí no final para dúvida, né? Senão eu vou estourar meu tempo.
Alguém tem alguma pergunta? O pessoal quer fazer alguma pergunta para o Matheus? Fala, Matheus, tudo bem? Queria saber como que você faz quando você chega numa empresa e faz o cara mudar essa concepção de implantar o Bling. Qual é a primeira ação que você faz para fazer o cara enxergar que ele vai colocar mais dinheiro no bolso? Tá? Porque, no meu caso, por exemplo, eu vou falar do meu case de faturei 100 mil com um funcionário por conta desses processos. Mas nem todo mundo enxerga assim. Tá? O que você faz? Você implanta para o cara sentir como é que é? Fiquei curioso sobre isso. Normalmente, é uma pergunta muito boa. Normalmente, o que eu costumo, um dos meus pitches é, cara, você está rasgando dinheiro. E mostra para ele com uma regra de 3, ou o mesmo processo dele ali, eu falo, se você mudar isso aqui do processo, você concorda que você vai conseguir ter mais tempo? E um funcionário que não está executando uma ação, como, por exemplo, cortar a etiqueta, nosso papo de ontem, mas que não seja cortar a etiqueta uma a uma na folha sulfite, ele tendo uma zebra e automatizando essa parte da etiqueta de correio, por exemplo, falou só esse fato, em vez de você perder 1 hora do funcionário, você está perdendo 5 minutos. Então você está ganhando 55 minutos a mais. Eu costumo muito dar números para ele, falar, cara, você está ganhando mais esse tempo aqui no seu dia a dia, na tua operação. Mas como eu consigo fazer isso? Porque eu estou lá, fisicamente. Se eu não estou fisicamente, é um cliente por telefone, eu costumo, além de falar de cases, e falo para o cliente, cara, você quer ligar para esse cara, para esse cliente, para você saber se realmente é real? Como a gente está em clientes em 21 estados, tem tal cliente que usa na loja física, vai lá visitar. Tem a experiência de compra dele lá para você ver como funciona. E tento trazer isso de novo com números e mostrando para ele, cara, se você tem um processo, o negócio funciona. Se você não tem processo, não vai funcionar. Matheus, você tem vários clientes que têm loja física, né? Ainda eu vejo pouco conteúdo até sobre isso com relação à loja física e o Bling. Como que você vê essa relação hoje, Bling e loja física? Como que está hoje essa questão? Hoje a maior dificuldade de loja física, quando você fala, é o fato de não integrar com maquininhas para que depois isso possa, e essa integração impacte no financeiro. Então isso é um dos maiores gargalos, vou dizer assim. Porque o dia a dia da loja física, por mais que o PDV do Bling, como eu falei, tenha um módulo particular de funcionar, vai bem. Até quando a gente cruza com o bendito SAT, que eu acho que é a tormenta de todo mundo. Mas quando a gente consegue quebrar a barreira do SAT, explicar para ele como ele pode operar com a nota fiscal do consumidor eletrônica, as coisas vão bem. A falta de material, que eu vejo muito do Bling de modo geral, é que ele produz muito conteúdo bacana, só que a forma de divulgação não é ideal ainda. Porque todo mundo no mercado usa Learning Machine e você coloca os clientes nos funis e vai alimentando ele com aquele conteúdo. Você tem o conteúdo, só que você é muito mais passivo. Você não é ativo naquilo. Então, gera dúvidas de suporte, que eu canso de ver o Jefferson, às vezes, no mesmo dia, a pessoa perguntou alguma coisa meio-dia, outra pessoa vem e pergunta exatamente a mesma coisa às 6 e vai indo. Então, essa falta de ter essa Learning Machine, ou como vocês quiserem chamar, eu acho que às vezes gera um impacto maior. Funciona tranquilo. Funciona. A grande questão é assim, roda para a loja física tranquilo. A gente tem clientes que tem 2 lojas, 3 lojas, dentro do mesmo CNPJ e roda tranquilo. Consegue fazer a separação dos caixas de boa. Isso não tem problema. Mais alguma dúvida? Pessoal de suporte? Ninguém. Tem lá, ó, só um minutinho. Matheus, você comentou dos perfis e negócios diferentes dos vários clientes, né? E de como eles normalmente já têm o processo deles e querem que o sistema se encaixe no processo deles. Como é que tu faz assim para convencer eles ali a mudar o processo deles para se adequar ao Bling? Quais as tuas estratégias nesse sentido? Muito boa pergunta. Primeira estratégia é que eu tento sempre, nesse tipo de cliente, estar fisicamente, que é uma coisa que o Bling não consegue.
Mas por quê? O fato de eu estar fisicamente, eu consigo dar algumas indagações para o cliente e consigo perceber a expressão dele. E com a expressão, eu sei por onde conduzir. Quando eu não estou, exemplo, a gente tem muito cliente, tipo, Minas, interior de Minas, que não vale a pena o deslocamento. O que a gente costuma fazer é muito call com ele, um Skype mesmo, para tentar, de novo, ver a expressão do cliente e explicar para ele essa questão do processo, mostrar, olha, tu está fazendo um processo assim. Eu vou dar o próprio exemplo de uma metalúrgica que a gente tem em Minas. Tu está fazendo um processo desse jeito. Eu lembro quando eu falei com ele a primeira vez, eu perguntei, ele falou, não, meu processo está redondo, está bacana e tudo mais, mas era um processo bem torto, porque ia primeiro para um supervisor, aí ia para o cara de produção, aí voltava para o escritório administrativo, depois ia para a expedição mandava de novo para a produção. Era um processo com várias etapas que você fala, não faz sentido. Mas porque não tinha um fluxograma, vários clientes não gostam de fazer. Fala, não tem problema, desenha no papel mesmo. Ó, liga o pontinho, a bolinha, pontinho, que não tem erro. Porque ele desenhando, ele vai entendendo como está operando a empresa dele. Eu acho que uma sacada muito boa, talvez, para vocês, seria tentar desenvolver ou um Canvas ou alguma coisa similar que fizesse o cliente, olha, vamos começar por aqui. Então, você quer fazer o teu processo? Vamos começar dessa forma. Assim que você monta o processo, você tem ideia. E aqueles passos básicos do Canvas, porque o fato de fazer ele colocar no papel faz com que ele reflita e saiba assim, opa, pode ser que aqui eu esteja um enrosco. Porque ter a visão de fora, que é a visão que, como eu falei, normalmente ele está tanto dentro do processo que ele não consegue ver. Então, eu acho que esse tipo de coisa pode funcionar bem para vocês. O fato de estar à distância. Mais alguma questão? Bueno. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e pelo tempo. Obrigada, Matheus. Matheus é um super parceiro nosso, nos ajuda muito. Obrigadão pela trajetória. E a gente tem a fábrica do copo do Bling, tá, pessoal? Se vocês não sabem, no evento, a nossa piada é que não temos um RP aqui, e sim uma fábrica de copos que, por um acaso, tem um RP. Isso é a história do Sidney. Tá certo.